Boa tarde a todos. Vamos fazer esta introdução em português. Com a permissão da mesa, Excelentíssima Senhora Secretária de Estado do Ministério de Assuntos Exteriores e Cooperação, Sua Excelência Secretário Executivo da CPLP, Excelentíssimos Senhores Conselheiros Presidenciais do Ministério de Assuntos Exteriores e Cooperação, Ilustríssimo Senhor Secretário-Geral do Ministério de Assuntos Exteriores e Cooperação, Ilustríssimos Senhores Diretores Gerais e Assimilados do Ministério de Assuntos Exteriores e Cooperação, Ilustríssimos Senhores Secretários Gerais dos Ministérios de Educação, Ensino Universitário e Desporto, da Cultura, Turismo e Promoção do Artesanato, de Informação, Imprensa e Rádio, de Comércio e Promoção de Pequenas e Médias Empresas. Excelentíssimos Senhores Embaixadores dos países membros da CPLP presentes na Guiné Equatorial, distintos pontos focais sectoriais da CPLP, Senhor Diretor de Ação Cultural e Língua Portuguesa da CPLP, Senhores Assessores e Expertos do Secretariado Executivo da CPLP, distinta delegação que acompanha ao Secretário Executivo da CPLP, distintos funcionários e participantes, minhas senhoras e meus senhores. Encontramos-nos neste Ministério de Assuntos Exteriores e Cooperação na cerimônia de encerramento dos seminários de capacitação no âmbito do Programa de Apoio à Integração da Guiné Equatorial na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Esta formação teve lugar durante os dias 7 e 9 de março de 2022. Na ordem protocolar, vamos ouvir as seguintes intervenções. 1. Relatório, resumo dos seminários, apresentado pelos alunos assistentes. Seminário sobre comunicação social, seminário sobre língua portuguesa, seminário sobre acervo comunitário, seminário sobre patrimônio cultural. Entrega de certificados, depois discurso do secretário executivo da CPLP e, finalmente, o discurso de encerramento pronunciado pela excelentíssima senhora secretária de Estado do Ministério de Assuntos Exteriores e Cooperação e, finalmente, uma foto família. Neste sentido, convido ao aluno que vai apresentar o relatório sobre a comunicação social. Muito obrigado. A senhora Carlota não está na sala. Então vamos seguir com o relatório sobre a língua portuguesa. Excelentíssima Senhora Secretária de Estado do Ministério dos Assuntos Exteriores e Cooperação, Excelentíssimo Senhor Secretário Executivo da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, Excelentíssimos Conselheiros, Senhores Conselheiros, Senhores Embaixadores, Chefes de Missões Diplomáticas, caros seminaristas, minhas senhoras e meus senhores. Em representação do grupo do Ministério da Educação, é uma honra para mim apresentar um breve resumo daquilo que aprendemos sobre a integração do nosso país Guiné Equatorial na CPLP. Neste seminário de formação, foi possível para nós entender e conhecer a posição da Guiné Equatorial a nível da CPLP. Também passamos a saber quais são os objetivos principais dessa organização, tanto no âmbito dos países membros, bem como nos países observadores. Fomos capazes de aprender e entender como se faz a divulgação de uma nova língua, nesse caso o português, num país, num povo e numa comunidade. Estes e muitos mais aspectos positivos sobre a inserção da Guiné Equatorial nesta comunidade dos países da língua portuguesa no âmbito social, político e econômico.
nós, os participantes neste seminário de formação, estamos dispostos e comprometidos com as autoridades do Ministério da Educação, Ensino Universitário e Desporto, a colaborar na implementação da divulgação da língua portuguesa no nosso país. E sem mais que acrescentar, endereçamos os nossos sinceros agradecimentos a todos aqueles que, direta ou indiretamente, fizeram com que seja possível este seminário de formação. Malabo, aos 11 dias do mês de março de 2022. Muito obrigado. A seguir, damos a palavra ao representante sobre o Seminário de Acervo Comunitário. Com a permissão da mesa, em representação do grupo de trabalho do acervo comunitário, tenho a honra de tomar a palavra neste acto preponderante para agradecer, em primeiro lugar, ao secretário executivo da CPLP por ter permitido e facilitado a realização deste seminário de capacitação para os pontos focais setoriais nacionais e a Comissão Nacional da CPLP. Agradecemos, no mesmo sentido, aos facilitadores do seminário, no caso concreto do acervo, ao Sr. Filipe, pela qualidade de explicação e todos os conhecimentos que adquirimos sobre o funcionamento da CPLP e do conjunto de normas e instrumentos legais que regem o funcionamento eficiente desta nossa organização pluricontinental, como ele falou. Ficamos com uma impressão positiva ao termos conhecimento que o processo de tomada de decisões nas reuniões da CPLP é por consenso, sendo para o efeito necessário a presença mínima de 6 países para que a decisão seja adotada. Aprendemos também que existem 2 tipos de observadores no seio da CPLP, nomeadamente os observadores associados e os observadores consultivos, pois os primeiros são aqueles estados e organizações internacionais que partilham os princípios orientadores e objetivos da CPLP, enquanto que os segundos são aquelas organizações da sociedade civil que têm interesse nos objetivos da CPLP. Outro ponto que foi motivo de debate na sala foi a explicação sobre o procedimento interno da CPLP, quando um país ou uma organização da sociedade civil deseja beneficiar-se para um projeto, beneficiar-se de financiamento para um projeto, pois o projeto teria de ser apresentado ao ponto focal de cooperação nacional, quem, em sua vez, vai encaminhar o mesmo na reunião dos pontos focais de cooperação da CPLP para ser estudado e encaminhar a reunião do Comitê de Concertação Permanente da CPLP, integrado pelos embaixadores dos países membros junto da CPLP em Lisboa. Ficamos aguardando o próximo seminário que vai ter lugar em abril, como falaram os nossos professores, para aprofundizarmos os nossos conhecimentos sobre esta nossa organização pluricontinental. Muito obrigado a todos. Seguidamente, convidamos ao representante do Seminário da Comunicação Social.
Caros membros da mesa alta, os distinguidos corpos diplomáticos aqui presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Trago comigo aqui o resumo da conclusão do Seminário de Comunicação. Frequentado pelos profissionais e técnicos das áreas de comunicação das entidades, o Partido Democrático da Guiné Equatorial, a Televisão Nacional da Guiné Equatorial, a Defensoria do Povo, a nossa cultura e o Ministério dos Assuntos Exteriores. Seminário de formação ministrado pelos assessores de comunicação da CPLP como parte da implementação do Programa do Apoio à Integração da Guiné Equatorial na CPLP. Resumo. Após a cerimônia da abertura, na qual tivemos a oportunidade de obter uma breve introdução e a informação do tronco comum, avançamos no dia seguinte e aprofundamos nos temas mais específicos da comunicação. Durante esta primeira apresentação, abordamos o desafio da comunicação. Vimos não só, como diz o nome, desafios, mas também nas formas de pensar em resolver estes desafios. Foi geralmente uma apresentação muito interessante, interativa, peço desculpa, com muitas questões de parte dos participantes que foram todas respondidas satisfatoriamente pelos senhores Miguel Levi, António Ilarso e Felipe Verpastock. A segunda apresentação, a sociedade civil. Esta apresentação aprofundou mais a comunicação, especificamente ao nível da sociedade civil, e ajudou a demonstrar que a CPLP, para além de for formada pelos governos dos Estados-membros, é uma comunidade que precisa da presença dos cidadãos destes Estados-membros para ser mais ativa. Posto isto, os palestrantes ajudaram a perceber a importância que nós, além de ser profissionais no âmbito da comunicação, enquanto indivíduos, temos de contribuir para a melhoria da CPLP ao nível da sociedade civil. E por último, vimos a cooperação econômica da CPLP. Esta foi uma sessão muito ativa, porque teve mais perguntas, sugestões e respostas. Os participantes formaram equipas e fizeram uma sessão de brainstorming para aportar ideias a sugestões para melhorar o fluxo. Peço desculpa. Aportaram sugestões para a melhoria do fluxo da comunicação no âmbito da CPLP. Um exercício bem prático que trouxe, na opinião de todos os presentes, boas ideias e iniciativas para a melhoria da comunicação no espaço da CPLP. O bom trabalho dos palestrantes, o seu esforço ativo nesta sessão de seminário e a sua vontade fizeram deste seminário um grande momento, inesquecível para nós, e sentimos-nos bem acolhidos pela CPLP. E agradecemos todos os que fizeram possível esta sessão de seminários, em particular a sessão do Seminário da Comunicação. E para concluir, agradecer formalmente ao Presidente da República, a Sua Excelência Obiang Mbasogo, e ao Governo da República da Guiné Equatorial, à CPLP e às iniciativas, agradecer à Secretaria Executiva pela execução do Programa do Apoio à Integração da Guiné Equatorial na CPLP, que estamos todos a presenciar, ao Ministério dos Assuntos Exteriores e à Comissão Nacional da CPLP na Guiné Equatorial, e por último, mas não menos importante,
a todos os participantes. Senhoras e senhores, muito obrigada pela sua atenção, participação e o seu tempo. Muito obrigada. Seguidamente vamos dar a palavra ao representante do Seminário sobre Patrimônio Cultural. Excelentíssimas autoridades da República da Guiné Equatorial, excelentíssimos representantes do CPLP, caro Sr. Gelson Monteiro, caros senhores e senhores convidados, tenho a honra de preferir este discurso no encerramento do Seminário de Patrimônio e Conservação, realizado na Guiné Equatorial no âmbito de cooperação com a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP, é o nome do Grupo do Trabalho do Ministério da Cultura, Turismo e Promoção da Artesanato. Antes de mais, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer à CPLP pela assistência técnica prestada no nosso quadro de colaboração e, ao mesmo tempo, encorajar-vos a continuarem a colaborar conosco em todas as áreas possíveis, dado que a porta da cooperação no domínio da cultura já é um fato comprovado. Ao longo desta semana, tivemos a grande honra de participar nesta formação técnica sobre patrimônio e conservação, que nos abriu os olhos para uma questão de grande atualidade na República de Guiné Equatorial. O patrimônio de um país, material ou imaterial, deve ser preservado, quer seja para recordar um passado glorioso ou para testemunhar um passado doloroso que não deve ser esquecido. Porque os povos têm o dever e a obrigação de preservar a sua memória, porque através dela podemos reforçar a nossa identidade cultural e a destituição e a destruição da mesma só nos pode levar a cometer erros do passado, ao mesmo tempo que apagará quem somos e tudo o que nos define como equatorianos. A Guiné Equatorial moderna deve ser um exemplo de coexistência como a antiga, porque nunca uma réplica de algo que existiu terá o mesmo valor que esse bem preservado. E é essa preservação dos bens e, por extensão, da memória que deve prevalecer. Os bens considerados patrimônio nunca devem ser deixados nas mãos exclusivamente de privados, na medida em que todos nós somos, de uma forma ou de outra, representados por aquele edifício, aquela árvore, aquele parque, aquela figura, aquela dança ou aquela canção. Devemos, por isso, dar ênfase à catalogação e proteção de todos estes bens que definem o povo da Guiné Equatorial, todos os grupos étnicos e movimentos culturais, porque só através destes elementos podemos reconstruir a nossa história e reforçar a nossa identidade. Costumamos dizer, por uma Guiné melhor, e acreditamos que a conservação do patrimônio é fundamental para alcançar a melhor versão da Guiné Equatorial moderna, que deve preservar as suas raízes como as diferentes Guinés Equatoriais do passado. Façamos desta problemática um objetivo e repensemos o progresso da nova Guiné Equatorial para que este desenvolvimento não nos tire a nossa história. Aqui chegados e finalizando este excelente seminário conduzido pelos técnicos da Guiné Equatorial e dirigido pelo pessoal docente da CPLP, é caso de dizer que temos a bola a nosso lado para levar às mais altas autoridades propostas que nos permitirão ter êxito na preservação da nossa identidade nacional. Muito obrigado. A seguir, toca a entrega de certificados, mas tendo em conta a dificuldade da direção de recursos humanos em ter pronto os certificados, é marcado para a próxima semana, quando vão estar prontos, vamos comunicar aos estudantes participantes dos seminários.
Neste sentido, convidamos ao secretário executivo da CPLP, o Sr. Zacarias Albano da Costa, para pronunciar o seu discurso. Por favor. Sua Excelência, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Exteriores, Sr. Secretário-Geral dos Assuntos Exteriores e Cooperação, Sr. Secretário-Geral, Sr. Secretário-Geral do Ministério da Educação e Desporto, Sr. Secretário-Geral, Sr. Secretário-Geral do Ministério da Cultura, Turismo e Promoção do Artesanato, senhores embaixadores de Angola, que exerce a presidência em exercício, senhor embaixador da República Federativa do Brasil, senhor embaixador de Portugal, senhor embaixador Murada Muragi, conselheiro especial de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, para os assuntos da CPLP, Sra. Embaixadora Cristina Manque, Diretora da CPLP, no Ministério dos Assuntos Exteriores, membros da equipa do Secretariado Executivo, ilustres formandos, minhas senhoras e meus senhores. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos nesta cerimónia de encerramento da Semana de Implementação do Programa de Apoio à Integração da Guiné Equatorial, como nós chamamos o PAS 2021-2022. Gostaria também de expressar os meus sinceros agradecimentos ao Governo da República da Guiné Equatorial pela forma como fomos acolhidos durante esta visita e a minha visita oficial, e pelo enorme apoio que demonstrou durante esta semana de implementação do programa. É meu dever sublinhar o empenho e contributo de todos, desde o Ministério das Relações, Ministério de Assuntos Exteriores, que permitiram, naturalmente, a realização bem-sucedida das nossas atividades. Gostaria ainda de deixar uma saudação especial ao Sr. Embaixador Tito Mbahada, Embaixador da Guiné Equatorial em Portugal e representante permanente da Guiné Equatorial junto da CPLP, Sra. Embaixadora Cristina Mangue, Diretora-Geral dos Assuntos da CPLP, no Ministério dos Assuntos Exteriores, com quem temos a grata honra de trabalhar diariamente. E, naturalmente, não podia deixar de mencionar o Sr. Embaixador Murada Muragi, o Conselheiro de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, antigo Secretário Executivo da CPLP, e aos Srs. Embaixadores de Angola, do Brasil e Portugal em Malabo, que me acompanharam durante esta minha visita oficial à Guiné Equatorial. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, na semana que agora termina, o Secretariado Executivo da CPLP desenvolveu, em articulação com as autoridades da Guiné Equatorial, as ações de capacitação em 4 eixos do Programa de Apoio à Integração da Guiné Equatorial na CPLP. Como já foi aqui dito, a promoção da língua portuguesa, o acervo comunitário, o património cultural e o eixo da comunicação social. Reconhecendo-se que o conhecimento sobre a CPLP é fundamental para uma maior participação da Guiné Equatorial nas atividades da nossa organização, o primeiro dia destes seminários de capacitação contemplou uma ação de formação dirigida a todos os participantes com o objetivo de dar a conhecer a estrutura orgânica da CPLP, o seu funcionamento e os seus 3 pilares de atuação. No quadro da promoção da língua portuguesa, foi ministrada uma ação de formação que abordou temas importantíssimos, como a introdução do português no sistema de ensino da Guiné Equatorial.
Com a entusiasmada e empenhada participação de perto de 40 participantes, estamos hoje cientes da vontade em aprender e ensinar a língua portuguesa neste Estado-membro da CPLP, que é a Guiné Equatorial. No âmbito do acervo comunitário da CPLP, em que uma ação de formação foi dirigida a técnicos dos serviços jurídicos dos órgãos de soberania, aos pontos focais e funcionários dos diferentes ministérios, foram dados a conhecer os procedimentos da organização e também os seus principais instrumentos e formas de regulação. Esta ação contou com a participação ativa de cerca de 35 formandos. No quadro do património cultural, a formação realizou-se no Centro Cultural de Malabo, onde tive a oportunidade também de visitar, tendo sido assegurada pelo Instituto do Património do Ministério da Cultura de Cabo Verde. Esta formação contou com uma assistência média de 50 participantes, na sua maioria técnicos da Secretaria do Turismo e Cultura da Guiné Equatorial. No âmbito do eixo dedicado à comunicação social, a ação de formação dirigiu-se a cerca de uma dezena de profissionais da comunicação social e profissionais da comunicação institucional das estruturas do Estado e de partidos políticos. Foram abordadas questões como a comunicação institucional da CPLP, as plataformas de cooperação existentes em matéria de comunicação, bem como temas da agenda atual da CPLP, designadamente a aproximação aos cidadãos da CPLP e a construção de um pilar de cooperação económica. Do dinamismo revelado pelos participantes, e que tivemos a oportunidade de ouvir também através dos relatórios breves que aqui fizeram, resultaram sugestões para otimizar o fluxo de comunicação entre a CPLP e estes profissionais. Minhas senhoras e meus senhores, o eixo do Programa de Apoio à Integração da Guiné Equatorial na CPLP, dedicados a ações de formação em matéria de sociedade civil e direitos humanos, estão previstos para decorrerem no próximo mês de abril, aqui em Malabo. E observando a dinâmica dos participantes nos seminários desta semana, estou confiante que também as próximas ações serão coroadas de êxito. Para terminar, quero reiterar os meus profundos agradecimentos pela forma como eu e a minha equipa fomos recebidos pelas autoridades equato-guineenses. Esta última semana foi para todos nós uma semana de aprendizagem, de troca de experiências e pontos de vista. A participação ativa dos formandos, a dedicação por todos demonstrada e as múltiplas sugestões que foram expressas pelos participantes das sessões de capacitação sublinham o claro compromisso do povo da Guiné Equatorial com a comunidade dos países de língua portuguesa. Regresso a Portugal, encorajado pelos esforços desenvolvidos e pela garantia de implementação dos passos que foram acordados com as autoridades da Guiné Equatorial e também ainda mais empenhado na busca criativa e construtiva de soluções e ideias para facilitar um rápido e uma plena integração da Guiné Equatorial na comunidade dos países de língua portuguesa. Também regresso a Portugal, marcado pela hospitalidade e pelo calor humano deste país, e convicto de que a implementação do Programa de Apoio à Integração da Guiné Equatorial na CPLP constitui um enorme passo para o reforço e a consolidação da integração da Guiné Equatorial na nossa comunidade. Muito obrigado a todos. Bem-ajam. A seguir, vamos ouvir a intervenção da excelentíssima senhora Secretária de Estado do Ministério de Assuntos Exteriores e Cooperação.
Excelentísimo señor secretario ejecutivo de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, excelentísimos señores embajadores acreditados aquí en Guinea Ecuatorial de los países lusófonos, excelentísimos señores consejeros de la presidencia de este departamento ministerial, excelentísimo señor asesor en materia de la CPLP, excelentísimos señores secretarios generales, ilustrísimos señores directores generales y asimilados, distinguida delegación de la CPLP, cuerpo de profesores y acompañantes, distinguidos seminaristas, señoras y señores. Al tomar la palabra en nombre y representación del excelentísimo señor Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, en esta clausura de los seminarios encuadrados en el programa de apoyo a la integración de Guinea Ecuatorial en la CPLP, lo hago con la convicción de que la República de Guinea Ecuatorial ya está totalmente integrada en esta histórica comunidad que tanto nos representa. Asimismo, y antes de continuar con mi intervención, permítanme brindar mis más sinceros agradecimientos a todos los que hayan contribuido para el éxito de estos seminarios que tan buenos resultados han dado. Como sabemos, desde el 2014, tras nuestra adhesión como Estado miembro de la CPLP, el país se encuentra en un proceso de plena integración, el cual se ha canalizado mediante el programa de apoyo a la integración de Guinea Ecuatorial. Y uno de los aspectos fundamentales en esta integración se basaba en la implementación de estos seminarios, entre otros requisitos, que nos hacen acarar el futuro dentro de esta organización. Desde este entendimiento de igual a igual con cada uno de los países miembros y bajo un beneficio mutuo entre todas las partes que la integramos. Estos seminarios han tenido lugar durante los días 7 al 10 del presente mes de marzo y han basado en 4 ejes, que son los siguientes. El primer eje ha sido el acervo comunitario. Este seminario ha derivado de la necesidad de que nuestro país conozca los diferentes documentos normativos de la CPLP, tanto los convencionales como los estatutos, acuerdos intra-CPLP y resoluciones, como los no convencionales, como son el régimen de los órganos de la CPLP, el cuadro orientador ministerial y el manual de cooperación, entre otros. El segundo eje del seminario es la promoción de la lengua portuguesa en el país. En este principal seminario, puesto en un requisito evidente que la lengua portuguesa como tercera lengua oficial en nuestro país esté integrada en la sociedad ecuatoguineana. Por ello, se ha destacado el plan estratégico de cooperación multilateral para que los encargados de la enseñanza tengan los recursos suficientes para la promoción y difusión de esta magnífica lengua en los currículums adecuados. El tercer eje versaba sobre el patrimonio cultural. Este seminario ha servido para poder capacitar a los responsables del Departamento de Cultura y Turismo y así a otros interesados también en la mejor forma de gestionar, clasificar y valorizar nuestro patrimonio cultural. La CPLP es una de las organizaciones muy diversa culturalmente, de ahí emerge su valía. Y por ello, y bajo la experiencia que los Estados miembros han depositado en ella, el seminario ha sido el canal para un fructífero intercambio de experiencias entre los mismos.
Y por último, y no de menos importante, tenemos el cuarto eje sobre la comunicación social, en donde se han analizado las iniciativas de autorregulación y corregulación de códigos, conductas, guías, de buenas prácticas para la defensa de los principios y reglas profesionales en el ámbito de la comunicación social. Igualmente, se ha destacado la importancia de la cooperación entre las cadenas audiovisuales, así como la promoción de la imagen del país que la República de Guinea Ecuatorial debe tener para poder ampliar su impacto en el escenario internacional y más en concreto dentro de la CPLP. Aun con todos esos seminarios, se ha quedado por realizar el seminario sobre los derechos humanos, así como el de la sociedad civil, que serán impartidos próximamente. Excelencias, distinguida audiencia, señoras y señores, ya conocemos la importancia que tiene la CPLP para el entendimiento de nuestra historia y el devenir de nuestro país en un mundo tan globalizado, donde hoy más que nunca es necesario conocer dónde venimos para encarar un futuro sin perder el ápice de nuestra real identidad. Agradecemos la buena y aceptación visión de su excelencia Obiang-Nguema Mbasoa y el constante compromiso hacia su pueblo, que ha hecho posible la integración de la República de Guinea Ecuatorial en esta preciada organización, abriendo ventanas al desarrollo sostenible de los Estados miembros, a la consolidación política, económica y social de la comunidad y a su proyección como organización internacional en el mundo. Por último, me gustaría agradecer el trabajo realizado por el excelentísimo señor secretario ejecutivo de la CPLP y la delegación que le acompaña, cuyo objetivo ha sido culminar exitosamente la apretada agenda de los trabajos aquí en Guinea Ecuatorial. Y eso merece un aplauso. Espero que nuestros huéspedes hayan tenido y hayan estado aquí en Guinea Ecuatorial agradablemente. Y les deseo un buen retorno a sus hogares, esperando que hayan disfrutado de nuestra tradicional y reconocida hospitalidad, la que caracteriza a nosotros los ecuatorianos. Rogando, no obstante, sepan disculpar las diferencias que hayan podido vislumbrar durante nuestra estancia aquí en Guinea Ecuatorial. Dicho esto, en nombre de su excelencia, el presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, doy por clausurado estos seminarios encuadrados en el programa de apoyo y a la integración de Guinea Ecuatorial en la CPLP. Muchas gracias.